Sr. Presidente do Conselho Geral, magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Sr. General Ramalhianes, Sr. Presidente da Fundação Champalimau, Doutora Leonor Veleza, vencedora do Prémio da Universidade de Coimbra, Sr. Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Sr. Presidente, Srs. Vice-Reitores e Pró-Reitores, Sra. Vice-Reitoras e Pró-Reitoras, Sr. Provedor do Estudante, Sr. Diretores e Sras. Diretoras das Unidades Orgânicas e das Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação, Srs. e Sras. Membros do Conselho Geral, Srs. e Sras. Membros do Senado, restantes autoridades académicas, civis, militares e religiosas, demais convidados e convidadas, caros e caros colegas, caros e caros estudantes alimi, senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. E permita-me que me dirija com um particular cumprimento aos trabalhadores e trabalhadoras da Universidade de Coimbra, caros e caras colegas do corpo docente, do corpo técnico e do corpo investigador. Celebramos hoje mais um aniversário desta nossa casa, a Universidade de Coimbra, e começo essa intervenção com os merecidos parabéns à UC e a todos que no seu dia-a-dia contribuem para que mais de 7 séculos depois da sua fundação continue a ser a alma mater de tantos milhares de estudantes em cada ano. E porque hoje é um dia especial, de que em 4 anos traz uma nova renovação cíclica, e esta nossa bastuta instituição, dou também, em nome da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra, os parabéns ao magnífico reitor, professor Amílcar Falcão, pela sua reeleição, e desejo a si e à equipa que o acompanha as maiores felicidades e sucesso para o novo mandato que hoje se inicia. Sabem todos e todas que podem contar com a cooperação da Comissão de Trabalhadores e com a nossa intervenção democrática na vida da instituição, agindo sempre com total autonomia e independência. Seremos, como temos sido ao longo do último ano, uma voz ativa, fundamental para fortalecer e coadjuvar a UC no cumprimento das suas missões, essencial para valorizar as pessoas, colocando-as, metendo-as no centro da atuação. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, faz hoje um ano que pela primeira vez a Comissão de Trabalhadores usou da palavra na sessão comemorativa do Dia da Universidade. Esta intervenção, inovadora do ponto de vista protocolar, contribuiu para colocar a recém-criada Comissão no centro da atuação e dar-lhe uma merecida relevância ao representar a voz de mais de 3.500 trabalhadores e trabalhadoras. Estamos, também, de parabéns por este primeiro aniversário da Comissão, efeméride recentemente comemorada com a realização da primeira Assembleia Geral de Trabalhadores e Trabalhadoras da Universidade de Coimbra, no passado dia 27 de janeiro. Não tendo comparativo, por se tratar da primeira, ficámos satisfeitos com mais de 100 participantes. No entanto, não podemos deixar de desejar, e tudo faremos por isso, que as próximas Assembleias assistam a uma maior adesão dos 3 corpos, técnico, docente e investigador. No ano de 2022, a atividade foi intensa, desde as reuniões mensais da Comissão às reuniões regulares com a equipa reitoral, dos 15 pareceres emitidos, às múltiplas auscultações institucionais e a recolha de contributos, das respostas aos pedidos dos trabalhadores e trabalhadoras à campanha Dignidade, Liberdade e Justiça por Todos para a divulgação do canal de denúncia. No ano da instalação, tudo foi novo, mas o balanço não podia ser mais positivo. A Comissão de Trabalhadores terminou o seu primeiro ano com a sensação de dever cumprido e ter dado sempre o seu contributo construtivo para a melhor solução. Como prometemos há um ano, não nos coibimos de apresentar propostas que dêem respostas aos justos interesses e às necessárias reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras da Universidade de Coimbra. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, mais do que olhar para o passado, hoje queremos refletir sobre o futuro, ou apropriando-nos do tema deste ano da Semana Cultural sobre o horizonte. Não só sobre o ano que há pouco começou, mas especialmente no dia de hoje, sobre o que será o próximo quadriênio que agora se inicia. No programa da sua candidatura, o magnífico reitor menciona, e cito, que as pessoas são o ativo mais importante de uma qualquer organização, pelo que devemos, sem hesitações, valorizar e cuidar da comunidade académica, mantendo a centralidade dada às pessoas no plano estratégico do mandato anterior. A Comissão de Trabalhadores não pode estar mais de acordo. É necessário materializar este desígnio
e dar desde já início à concretização dos objetivos programáticos incluídos no Programa de Ação, dos quais destacamos o rejuvenescimento dos recursos humanos, a dignificação e a revalorização da carreira docente, a valorização do corpo técnico e a criação de condições dignas para o corpo investigador. Olhando em frente, a Comissão de Trabalhadores definiu algumas prioridades, muito coincidentes com estes objetivos programáticos. Temos muitas preocupações e contamos dar inúmeros contributos. Uma grande parte encontra-se na esfera da ação da Universidade de Coimbra e contamos que comecem a ser implementadas já no corrente ano. Outras são da competência do Governo, mas contamos com o empenho e dedicação da UC e do magnífico reitor na sensibilização da tutela. Começando pelas prioridades, é transversal a todos os corpos a necessidade de resolver situações de precariedade laboral ainda existentes e de definir soluções que permitam resolver situações de lacunas de recursos humanos, incluindo a abertura de concursos para as diversas carreiras, sempre que possível. No que respeita ao pessoal técnico, pessoal docente, mantém-se o problema crónico do envelhecimento, transversal a todas as unidades orgânicas. O indispensável rejuvenescimento do corpo docente é determinante para o futuro da universidade e para a sua sustentabilidade e não poderá assentar no recurso à figura do docente justamente contratado, vulgo docente convidado e convidada, mas sim em concursos com perspectivas profissionais estáveis. Excetuando-se, naturalmente, as situações de docentes com estatuto verdadeiramente convidado pelas funções desempenhadas extremamente externas à UC, cuja experiência é essencial para fazer a ligação entre a universidade e o exterior. Um outro ponto que, porventura, deverá merecer a aclaração e até mesmo a atenção do legislador, tem a ver com a suspensão dos contratos de docentes para o exercício de determinados cargos públicos previsto na lei, nomeadamente no Estatuto da Carreira Docente Universitária. Os efeitos funcionais de uma tal norma provoca na gestão do pessoal docente da UC, ao manter o seu vínculo de origem na UC, pese embora suspenso e não poucas vezes por muitos anos consecutivos, mantendo aberta a possibilidade de regresso à sua carreira originária, constitui um entrave à abertura de concursos para provimento de lugares de professor auxiliares de carreira, em unidades em que a escassez de pessoal docente em efetivo exercício de funções é manifesta. Se esta solução legal se compreende em relação a alguns dos quase 30 cargos mencionados na referida lista e que são aqueles cuja totalidade e exercício são por natureza temporário, justificando-se a suspensão, outros serão mais difíceis de compreender, como as situações de nomeação, que implica um provimento no cargo e a assunção de um vínculo permanente de serviço público e um específico estatuto. Pelo que será importante fazer uma análise, pois tal não deve servir de fundamento para recusar a abertura de novos concursos para provimento de lugares como professor auxiliares. No plano de uma futura revisão legislativa, haveria interesse em repensar a justeza e a bondade desta situação. A publicação, em dezembro último, do novo regime de concursos internos, destinados a permitir a promoção a categorias intermédias de topo das carreiras docente do ensino superior, abriu uma janela de oportunidade para o desenvolvimento das carreiras científicas e académicas, exigindo a mobilização das instituições. Foi o caso da Universidade de Coimbra, que desencadeou um conjunto de concursos de promoção interna de extrema importância para a valorização deste corpo, há muito estagnada para a grande maioria. Como já referimos, desejamos que este mecanismo de promoção possa ser uma realidade contínua e não apenas pontual, como forma de reconhecimento do mérito. A propósito do reconhecimento do mérito, refira-se que o quadro legal e regulamentar em matéria de alteração do procedimento remuneratório de docentes de carreira estabelece que a progressão obrigatória pressupõe a existência de uma menção máxima, excelente, na avaliação do seu desempenho durante 6 anos consecutivos. Tem sido o entendimento dominante que qualquer outra alteração de procedimento remuneratório até lugar estará dependente da existência de dotação orçamental a fixar pelo reitor, com as limitações impostas por despacho do Governo a publicar em cada ano económico. No entanto, a ausência destes despachos, previsto no Estatuto da Carreira Docente Universitária, impede a concretização deste mecanismo alternativo de progressão remuneratória, sendo assim possível que um ou uma docente não altere o seu procedimento remuneratório em hipótese alguma, ou põe em causa este direito à progressão na carreira comum a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras em função públicas, sempre garantindo, mesmo que em tempos diferenciados. Urge, pois, repensar o atual quadro legal. Quanto ao corpo técnico, no ano de 2022, a OCE deu passos para a redução da precariedade laboral
com a assinatura de 53 novos contratos de trabalho por tempo indeterminado. Saudamos os novos trabalhadores e as novas trabalhadoras com contrato por tempo indeterminado. Felicitamos a OCE por esta medida positiva, contribuindo para a estabilidade do corpo técnico e para uma maior perspectiva profissional. No entanto, esta medida, infelizmente, não acaba com a precariedade laboral. Por isso, a Comissão de Trabalhadores apela a que seja dada continuidade a medidas como estas, de abertura de procedimentos de contratação por tempo indeterminado, necessárias para o reajustamento do corpo técnico e para suprir as lacunas ainda existentes em termos de recursos humanos que algumas unidades e serviços têm vindo a sentir, prejudicando o cumprimento da sua missão. É o caso dos serviços de ação social, cujas carências de pessoal se têm vindo a acumular, como é visível nos números constantes do balanço social, reporte que a Comissão de Trabalhadores analisou no âmbito das suas competências, emitindo o respectivo parecer. E transcrevemos. A Comissão entende que a situação apresentada em termos de recursos humanos do SASUC levanta algumas preocupações pela tendência decrescente do número de trabalhadores desde o ano 2013. Em relação ao ano anterior, verificou-se em 2021 uma redução de 9 trabalhadores, representando menos 2,3%, e um decréscimo nos últimos 8 anos de 89 trabalhadores, representando menos 18,9%, para um total de 382 trabalhadores efetivos, apesar de estarem previstos no mapa de pessoal 505 postos de trabalho. O procedimento da mobilidade intercarreiras e intercategorias, medida de valorização profissional e reconhecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras que desempenham funções de carreira ou categoria superior, que tem vindo a ser implementada desde 2020, abrangeu já 70 pessoas. Congratulamos com a implementação desta importante medida, tal como nos congratulamos com a conciliação de 29 destas 70 situações, esperando que seja dada continuidade a este procedimento e assim permitindo a regularização do maior número de situações como forma de reconhecimento do pessoal pelas novas competências adquiridas. Por fim, no qual o corpo técnico diz respeito, não podemos esquecer que em 2023 é ano da avaliação do desempenho e dos consequentes impactos, nomeadamente alterações de procedimento remuneratório. Um dos mecanismos de valorização do corpo técnico. Não tendo ainda sido contemplada qualquer previsão para alteração de procedimento remuneratório, para opção gestionária ou para atribuição de prémios de desempenho, algo que estaria ao alcance da instituição e que a Comissão de Trabalhadores tem defendido como forma de reconhecimento, de recompensa e de valorização do pessoal técnico, a OCE deverá prever verbas para tal no próximo exercício orçamental. Não estando na esfera de competências da Comissão de Trabalhadores ou da Universidade de Coimbra, urge proceder à revisão do CIADAP, Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública, tantas vezes anunciada pelo Governo. Não sendo previsível a eliminação da cota para a atribuição de desempenhos relevantes, é importante, pelo menos, proceder a um aumento significativo do seu valor para cima dos atuais 25%, de modo a permitir abranger um maior número de pessoas, permitindo uma progressão mais célere e contribuindo para uma legítima valorização e progressão na carreira, e contribuindo para deixar de ser visto como um mecanismo de penalização dos trabalhadores e das trabalhadoras da administração pública. No caso do pessoal investigador, a precariedade e a falta de uma carreira estável continua sem fim à vista. O problema dos investigadores e investigadoras com o contrato ao abrigo do Decreto-Lei 57/2016, de 29 de agosto, o conhecido regime dos concursos estímulo ao emprego científico, mantém-se sem a criação de uma solução por parte do Governo. Faltou, e continua a faltar, o envelope financeiro que permita observar a contratação deste pessoal pelas universidades. Se nada for feito, entretanto, a bomba relógio começa a detonar a partir de 2024, dado o grande número de investigadores e investigadoras que estão a entrar agora no seu 6º e último ano de contrato. Esperamos que haja bom senso e sensibilidade por parte do Governo para definir o reforço financeiro dos orçamentos das instituições com a colaboração das universidades através da abertura dos respectivos concursos para a carreira de investigação. Os investigadores e investigadoras com o contrato a termo certo, ao abrigo do Decreto-Lei 57/2016, debatem-se com outro problema, relacionado com a impossibilidade de progressão
de nível salarial dentro da própria carreira, a cada renovação do contrato. Mais concretamente, na renovação a partir do 4º ano, até ao 6º e último, apesar de prevista no regulamento de recrutamento, de contratação, prestação de serviço e avaliação de doutorados, contratados a termo na Universidade de Coimbra, ao abrigo do regime previsto do Decreto-Lei 57 de 2016, esta progressão carece no regulamento próprio para a carreira de investigação científica que nunca foi criado, impedindo assim esta progressão, mesmo quando inteiramente suportada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Para quando a criação desse regulamento próprio é a questão que se coloca. A falta de revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que não prevê nenhum regime de avaliação, ou do CIADAP, de forma a ser aplicável à carreira de investigação, tem possibilitado a alteração do procedimento remuneratório na categoria dos investigadores e investigadoras de carreira, colocando em causa um direito comum a todos os trabalhadores e a todas as trabalhadoras em função públicas. A UC deve ter um papel interventivo para que esta revisão seja uma realidade no curto prazo, permitindo premiar o mérito do pessoal investigador, na ausência dessa revisão e de forma semelhante ao que já fizeram outras instituições do ensino superior. Deverá a UC efetuar uma reflexão sobre a possibilidade de regular a avaliação do corpo investigador, utilizando enquadramentos legais já existentes, permitindo ultrapassar esta lacuna. Uma medida de toda a justiça. Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, elencado alguma das prioridades, queremos destacar uma preocupação. Há um ano referimos aqui que a intervenção dos serviços de medicina, de higiene e segurança do trabalho teria necessariamente de ser mais proativa e dinâmica. Ao longo de 2022, foram muitas as oportunidades que a Comissão de Trabalhadores teve para reiterar esta necessidade, quer em reuniões com a equipa reitoral, quer nos pareceres emitidos sobre os balanços sociais da UC e do SASUC, em que a análise de dados referente à higiene e segurança e saúde no trabalho nos levantou, em ambos os casos, sérias preocupações, dos atrasos nos exames de saúde, à inexistência das visitas aos postos de trabalho, levantando dúvidas quanto à prevenção de riscos profissionais e à realização de estudos das condições de trabalho na Universidade de Coimbra. Por exemplo, condições de ar ambiente ou de doenças dos edifícios e instalações, como forma de preservar a saúde dos trabalhadores e do próprio edificado, que deve ser alvo de adequado cuidado. Quase que a terminar, destacamos ainda alguns contributos que pretendemos dar com a apresentação de uma proposta de regulamentação específica para o teletrabalho na UC, a colaboração na definição de medidas de conciliação da vida pessoal e profissional, a apresentação de propostas no âmbito da revisão dos estatutos da Universidade de Coimbra, em relação ao qual enviámos oportunamente os nossos contributos, ou uma participação ativa na revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, o famoso REGIES. Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, recuamos há 4 anos e a estratégia é tão definida. Valorizar e cuidar da comunidade académica, assumindo, sem hesitações, que as pessoas são o ativo mais importante da Universidade de Coimbra. Esta era uma das visões, no mandato que hoje inicia. O Magnífico Reitor decidiu manter a centralidade das pessoas, dada às pessoas da sua atuação futura. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da nossa Universidade, esperamos que se mantenham as pessoas como componente valiosa, mais valiosa da estratégia, sendo esta implementada com as pessoas e para as pessoas, e devendo ser ouvidas, envolvidas, valorizadas e informadas. Reiteramos, o sucesso da Universidade de Coimbra é o nosso sucesso, e o nosso sucesso é o sucesso da Universidade de Coimbra. Queremos uma universidade forte perante o exterior, coesa internamente e solidária para com todos e todas. Muito obrigado.